Existe um tipo de manhã que não começa com luz. Ela até nasce, o sol aparece, o dia avança menos, mas por dentro, nada parece diferente. Como se o mundo tivesse seguido em frente. Menos você. Não é mais a sexta. A dor já aconteceu. Não é mais o sábado. O silêncio já cansou. Mas o domingo ainda não chegou dentro de você. Essa é a história de Clara. Clara tinha 37 anos e uma vida que por fora parecia organizada. Trabalho estável, rotina definida, pessoas ao redor, mas por dentro havia um vazio que ela não conseguia explicar. Tudo começou meses antes, quando perdeu algo que não sabia nomear direito. Não foi apenas uma perda concreta, menos foi como se tivesse perdido o sentido das coisas. A fé, que antes parecia natural, começou a ficar distante. As orações viraram palavras sem resposta. O coração, silencioso, ela continuou vivendo, acordando, trabalhando, falando, sorrindo quando precisava. Mas dentro dela havia entre um lugar onde nada florescia, mas também nada morria completamente. Era um longo sábado e então chegou o domingo de Páscoa. As ruas estavam mais bonitas naquele dia. Algumas casas decoradas, pessoas arrumadas, igrejas cheias. Tudo apontava para a alegria, para a celebração, para recomeço. Mas Clara não sentia nada disso. Sentada no último banco da igreja, ela observava as pessoas cantando aleluia com os olhos fechados, algumas com lágrimas de emoção, e pensava, em silêncio, por que eu não sinto isso? Ela queria sentir. Queria acreditar que algo novo estava nascendo, mas dentro dela ainda era escuro. Quando a celebração terminou, Clara não foi embora imediatamente. Ficou sentada olhando para o altar vazio, as pessoas saindo aos poucos, o som diminuindo, o silêncio voltando. Foi quando uma senhora se aproximou. Não havia nada de extraordinário nela. Rosto simples, olhar calmo, passos tranquilos. Sentou ao lado de Clara sem pressa, como quem já sabia que aquele momento não precisava ser apressado. Você ficou, disse a senhora, com voz suave. Clara assentiu. Todo mundo fala do domingo como se fosse imediato, não é? A senhora continuou como se a alegria viesse junto com o nascer do sol. Clara olhou para ela, surpresa. Mas às vezes, o domingo chega diferente. Clara respirou fundo. Era a primeira vez que alguém colocava em palavras o que ela sentia. Eu achei que hoje eu ia me sentir diferente, ela confessou. Mas parece que nada mudou. A senhora sorriu de leve. Você sabe quando a ressurreição realmente começa? Clara balançou a cabeça. Não é quando a pedra é removida, disse ela. É antes, quando, no silêncio, algo começa a viver de novo. Mesmo sem ninguém ver, Clara ficou em silêncio. Aquelas palavras não eram barulhentas, não eram grandiosas, mas eram verdadeiras. Às vezes o coração também tem seu próprio tempo, né? A senhora continuou. O lado de fora pode ser domingo, enquanto o lado de dentro ainda está terminando o sábado. Clara sentiu algo diferente naquele momento. Não foi alegria, não foi euforia, foi alívio. Como se, pela primeira vez, alguém dissesse que estava tudo bem e não está pronta ainda. Que o processo não tinha sido interrompido. Apenas ainda não tinha sido revelado. Naquela tarde, Clara voltou para casa diferente. Não porque tudo tinha mudado, mas porque algo dentro dela tinha começado a se mover. Ela não percebeu na hora, mas nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Não milagres visíveis, mas sinais sutis. Ela voltou a orar, não com palavras bonitas, mas com sinceridade. Voltou a sentir vontade de sair, de respirar, de olhar o céu sem pressa. Voltou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Era como se pouco a pouco algo estivesse voltando à vida dentro dela, sem anúncio, sem espetáculo, como sempre acontece com o que é verdadeiro. E foi só então que Clara entendeu algo que ninguém tinha explicado antes. O domingo de Páscoa não é um dia, é um processo. Não é um momento que explode de fora para dentro. É uma transformação que nasce de dentro para fora. E às vezes, ele começa silencioso, muito silencioso. Tão silencioso que você quase não percebe. Até perceber, e naquele instante, olhando pela janela numa manhã comum, Clara sentiu. Não era igual antes. Era diferente, mais profundo, mais real. Era esperança, não aquela que grita,
mas aquela que permanece. E ali, sem fogos, sem música, sem plateia, menos o domingo finalmente chegou. Dentro dela, se essa história falou com você, comenta aqui. Meu domingo vai chegar. Deixa o like porque alguém que está no sábado precisa ouvir isso. Se inscreve no canal para mais histórias que vão fortalecer sua fé e renovar sua esperança. E compartilha com alguém que está esperando, sem saber que já está sendo transformado por dentro. Porque o domingo de Páscoa não atrasa, ele acontece de dentro para fora, sempre